Amém? Se você está com a sua Bíblia, abra lá em Marcos 1:40. A Marcos 1:40. Então vamos ler, tá? Diz o seguinte: E aproximou-se dele um leproso, que rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: Se queres, bem podes limpar-me. Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou-o. Disse-lhe: Quero ser limpo. E tendo ele dito isto, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. E advertindo-se severamente, logo despediu. E disse-lhe: Olha, não diz a nada a ninguém, porém, vai, mostra-te ao sacerdote, oferece pela tua purificação que Moisés determinou para que servir de testemunho. Mas tendo ele saído, começou a pregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera, de sorte que Jesus não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora em lugares desertos e todas as partes iam com ele. Amém? Feche seus olhos. Pai, nós te agradecemos pela sua palavra. Pai, que essa palavra venha falar aos nossos corações nessa manhã. Traga luz, revelação, e que os nossos espíritos sejam ativados, aquecidos, em nome de Jesus. E tudo aquilo que tenta impedir a gente de receber e amadurecer na sua palavra caia por terra. Amém. Amém? Então eu quero falar para você 4 atitudes que o leproso teve. O leproso ele teve 4 atitudes que o ajudaram a entender, ter uma sequência de milagre, e um milagre específico na vida dele. Foi purificado. Amém? Então ele teve 4 atitudes. E aí, por que a gente vai falar sobre... aí tá... Só foi mudar de cidade, foi? Obrigado, viu, irmãos? O padrão dos servos é excelente. E eu quero falar para vocês sobre 4 atitudes. Vou tomar isso aqui, virar. Estou até salivando já. Aí eu quero falar para vocês 4 atitudes. A primeira atitude que ele teve, fala assim, ele ouviu a pregação. Fala para o irmão que está ao seu lado, ele ouviu a pregação. A segunda atitude que ele teve, fala para os irmãos que estão ao seu lado, ele deu um passo em direção. A terceira atitude foi, adorou ao Senhor Jesus. Agora, quarto passo, reconhecer. Ou seja, ele pediu perdão. Você está entendendo? 4 aspectos na vida. Agora, então você consegue perceber fatores? Falei 4. Mas quais são os fatores? Você ou tem áreas da sua vida que a lepra é na carne. A lepra é uma doença que ela vai lentamente, vai com carne, a ponto de carne, ao ponto de nariz cair, braço cair. E essas 4 atitudes que levaram o idoso até o Senhor Jesus, de uma consequência de arrependimento, trouxe 2 consequências benéficas que naturalmente são esperadas daquele, né, que tem um real encontro. Teve 4 atitudes. Não que ele falou assim, eu vou tomar 4 atitudes, mas naturalmente, quando ele estava doente, tomou 4 atitudes. Ele falou assim, cara, essa é a minha condição tal. Esse sou quem, essa situação que eu estou passando é realmente hoje o que eu... Ele tomou uma decisão diante do Senhor, e as decisões dele trouxe 2 realidades, 2 benefícios, mostram realmente que ele tinha convertido. Uma palavra que fala, você conhece a árvore pelo... Então, os 2 benefícios que aconteceu depois dele ser purificado, mostrou realmente que era alguém que arrependido e tinha nascido, porque o fruto dele testificava que ele era de fato. Mas quero falar para você que qualquer pessoa acometida de pecado, ele era alguém que não era percebido.
Percebido que eu falo, não tinha atenção para ele. Por quê? Porque ele era alguém amaldiçoado, pecador. Sabe que a lepra é uma maldição. A lepra é uma maldição. É como se ele estivesse pagando pelos próprios pecados. Se não fossem os pecados dele, pecados hereditários. Maldição hereditária, que a família fez, o parente fez, aí o azar caiu nele. O azar caiu. Muita gente sofre um mal ou a consequência de uma vida totalmente amargurada, pecado, uma vida pobre mesmo. É consequência. Pobreza é. Aí, mas tem áreas na nossa vida que não é pobre financeiramente. Aí o jovem, né? Pobre. Mas eu quero falar para você que tem áreas na sua vida. Áreas na sua vida. Que elas são como. Mas essa terra seca é consequência de um coração amaldiçoado. Que a maldição, o que é maldição? É que alguém jogou uma macumba? Ah, eu fui amaldiçoado. Não, a maldição é o pecado que traz uma consequência e essa consequência permanece, ou seja, é uma maldição. Tem um rapaz que ele foi ter relação. Rapaz, sem camisa. Já é pecado. E ainda não se. A consequência do pecado trouxe um HIV. Essa HIV não é uma maldição? Ele carrega essa maldição agora? Ou Jesus curar ele, uma cura. Está entendendo que a doença em si também é uma maldição? Tudo aquilo que vem para agredir fisicamente, mentalmente, espiritualmente é uma maldição. Mas a consequência disso é uma vida errada. É uma vida em pecado. Então o que a palavra diz a respeito do leproso? Olha, deixa de lado. Ele se torna miserável e desprezado. A sociedade ignora e ele não vive mais. Ele simplesmente suporta a existência. Quantos de nós, antes de se converter, a única coisa que nós tínhamos era só vivo? Ficava no mundo jogado. A grande maioria que é jovem, mas já veio de um lar cristão, mas os mais velhos conseguem compreender melhor. Quantos eram do mundo, perdido e simplesmente existia? Era um dia após o outro, porque não tinha sentido a vida. E a sociedade via e desprezava. Por quê? Amaldiçoado, pecador. A gente não fala diretamente, a sociedade não fala amaldiçoado, pecador, mas eles veem e entendem a condição da pessoa. Quando você passa por um morador de rua, o que você pensa? Morador de rua. Mas, consequentemente, você fala, é maldição. Deus não tem prazer nisso. Ou seja, qual é o que levou um cara desse a esse estado? Quando você vê um cara lunático na rua, cheio de droga. Pecado. Consequência de uma vida longe de Deus. Que a gente pensa que pecado é simplesmente porque desonrou pai e mãe. Mas vários pecados, um pecado é uma porta para outro pecado. Sabia disso? E um pecado é uma porta para um outro pecado. Você desonra pai e mãe, daqui a pouco você agride. Daqui a pouco você quer agredir outras pessoas na rua. Você não consegue bater e afrontar o seu pai diretamente, mas você consegue fazer isso com violência com os colegas da rua, com os amigos. E, ou seja, seu coração é tão torto, seu coração tão corrupto, que você vai abrindo portas na sua vida que vão dando liberdade para o pecado entrar na sua vida. E as pessoas que percebem isso te desprezam. Porque sabe que a sua condição hoje é de alguém amaldiçoado. E a maldição aqui não foi que Deus que jogou a maldição. Foi eu que aceitei a maldição. Ah, mas tem outro tipo de maldição? Pecado? Tem, doença. Doença que é transferida de pai para filho. Tanto é que tem gente que, meu tio morreu de câncer, meu pai morreu de câncer, meu avô morreu de câncer, meu bisavô morreu de câncer.
E aí parece que... E todos foram com aproximadamente entre 40 e 45 anos. Aí você fica esperando só dar seus 40. Para saber se você vai ter também. Ou seja, maldição. A gente não trata isso como deveria tratar. Porque é algo que vem para exatamente tirar de você a liberdade. Para fazer com que você seja excluído da sociedade. Excluído da presença de Deus. Porque alguém que entendeu a sua condição, pega o leproso. Quando ele começa a ver o fruto das suas escolhas na própria carne, não gera um arrependimento? Não gera? É tipo quando você desobedeceu sua mãe e você quebrou um vaso. Desobedeceu seu pai e quebrou a televisão. Você já espera a noite chegar, porque você sabe que a sua carne vai ser marcada, não é? É o fruto da desobediência. Meu pai falou para mim não fazer. Eu tenho fruto da desobediência marcado na minha carne. Literalmente. Eu tenho um corte no joelho, não sei quem já viu aqui. Minha mãe falou, Ricardo, não sai. Eu falei, tá bom. Aí ela falou, Ricardo, eu tô falando para você não sair. Eu falei, tá bom, não vou sair. Aí ela saiu para trabalhar, ela voltou e falou, Ricardo, um sentimento muito ruim, eu quero que você não saia. Eu, mãe, pode trabalhar. 15 minutos depois, foi nem contado. Chegou uma amiga, Ricardo, vamos brincar de pique-pega. Falei, bora, eu tinha 10 anos. 10 anos. Quem que vai brincar? Só eu e tu. E eu não percebi, né? Eu falei assim, brincar de pique é o diabo, mas eu não tinha revelação. Aí eu fui brincar, aí veio o carro, uma caravana, ferro meio solto, que caravana é ferro, né? Passou assim bem no meu joelho, ó, cortou, deu pra ver o osso, pra ver tudo, assim, eu segurei, fui pro hospital, fiquei com o joelho aberto até a minha mãe chegar. A primeira coisa que minha mãe fez, quando ela me encontrou, foi me dar uma surra. Depois ela me levou pro hospital. Não teve nem pena. Tô sofrendo. Não, ela foi lá e me corrigiu, mas foi engraçado. Ai, mas tá vendo que a consequência da desobediência traz marcas em você. Hoje, quais são as marcas em você? Isso é natural, mas a desobediência a Deus também traz marcas. Sabia? A desobediência a Deus traz marcas. E quais são as marcas que você tem carregado porque você simplesmente não obedece? Quais são a parte do seu coração que é tão seco, carregam marcas, cicatrizes, que você não consegue mais nem expressar e pedir ajuda para aquilo? As pessoas, elas estão entendendo, não conseguem perceber que isso é lepra. É essa sua dificuldade, envolvimento, te deixa afastado das pessoas. Alguns pensam, e o jovem tem faz com mais frequência. Então, um grupo de jovens sempre tem um que quer ficar isolado. Aí a gente pensa, não, ele é só isolado, é só introduzido. Ele se sente acusado mesmo, mereço estar. Eu não tenho, eu sei o que eu fiz de errado. Tem gente que vem por meio da igreja e ela vem acusada, porque ela sabe que ela não merece. Quantas pessoas vão para a igreja, chega lá, sentem culpadas pela vida que elas estão vivendo, porque ela sabe que hoje o que ela está vivendo é consequência das suas escolhas. E o jovem tem muito isso, ele começa a se afastar, porque ele não se vê como aqueles jovens lá que estão, todo mundo brincando, se abraçando, não se vê naquele lugar. Por quê? Porque ele começa a perceber que ele mesmo começa a se afastar. Se ele começar a se manifestar realmente quem ele é, os próprios jovens vão começar a rejeitar ele, porque eu não concordo com isso que você faz. Então você consegue perceber que aqueles que se afastam ou são afastados são aqueles que têm o quê? Algo dentro do seu coração que tem uma marca, ou seja, é uma lepra. Naquele tempo, quem tinha lepra não poderia chegar diante do povo. Não poderia estar no mesmo lugar onde estava o povo. Eles eram colocados fora da cidade, todos juntos. Você consegue perceber isso? Quando você pega, por exemplo, vamos pegar o exemplo de mendigo também. Morador de rua, anda com morador de rua. Você vai aqui na Avenida da Paranoá, você vai ver que eles estão juntos, sentados. Você vai ver que eles sempre andam juntos. Por quê? Porque eles não têm
mais qualificação, não que eles não sejam qualificados, mas assim, qualificação para estar no meio social. Se eles entram no mercado, o dono vai atrás. Se eles entram no shopping, eles são... A física, a aparência deles, ou seja, o tipo de vida que eles hoje vivem, eles são considerados como escória da sociedade. Isso é uma lepra. Isso é uma forma natural, escolhas. Mas hoje você também tem situações na sua vida que isso mesmo te afasta de Deus. Então o que tem te afastado de Deus? Quais são os pecados que você cometeu, as escolhas que você fez, que tem tirado o seu coração de Deus? Você consegue perceber que tem escolhas que nós fizemos e isso tirou a gente? Ou seja, é um coração duro, é uma incredulidade, é um coração raivoso, prostituição, pornografia. Pornografia, nesse tempo, é o que mais... é um pico. É algo extremo. Sabe? É sensualidade mais. Qual é a necessidade disso? Falar, isso tudo é uma porta para te afastar de Deus. Mas hoje, já tem muita gente que já vive nesse jeito. Sabe? É uma indiferença a palavra, é uma indiferença. Fala, é um coração duro. Você reconhece que tem áreas na sua vida que precisa ser transformado? Você reconhece que tem áreas na sua vida que precisa falar assim, Senhor, isso aqui é uma lepra em mim. Isso aqui é uma lepra, isso aqui tem me afastado. Quais são as áreas da sua vida, Tiago? Tem tampado o seu coração para Deus? Quais são as áreas da sua vida? O que está fazendo com que você não se envolva a tal ponto, porque você reconhece que você é pecador naquela área? Eu sou cético, sou indiferente. Sabe, eu sou ou pessimista demais, me atrapalha, sou incrédulo. Eu não sou intenso como eu queria, isso me atrapalha. Você consegue perceber? Então, pelas leis de purificação, para o leproso, deveria ser retirado do convívio social para não disseminar uma doença mais temida no Oriente Médio. Ou seja, geralmente quando uma pessoa é tão incrédula, alguns irmãos já afastam ele ou não andam com ele. Tipo assim, não é afastar porque sai daqui, não. Se afastam mesmo. Vão fazer uma janta, chama todo mundo menos o leproso. Você tem áreas da sua vida que você se sente afastado, como se você tivesse uma doença? Não porque você condena os irmãos, mas você sabe que tem coisas em você que dificulta o seu convívio social no meio da igreja, dificulta o seu relacionamento no meio da igreja. Tem áreas da sua vida que você consegue perceber que traz dificuldade de amalgamar entre um e outro? O negócio. Quase lembrando da palavra do encontro, suco de melancia. Então vamos abrir lá para a gente entender o que está escrito. Abra lá em Números 5. Número 5. Pode ir para o 2. Ordena aos filhos de Israel que lancem fora do arraial todo leproso e a todo que padece de fluxo, e a todos imundos por causa de contato com algo morto. Pode ir lá em número 3. Para que não contamine os seus arraiais, no meio dos quais eu habito. Ou seja, a lei fala o seguinte: se você é um leproso, você tem que ser afastado. O que mais acontece hoje? Você pecou? Afasta. Afasta. Ou seja, enfatiza o pecado na sua vida, enfatiza que você não tem condição de estar no nosso meio. E aí o que você mais pensa a respeito disso? Eu não nasci de novo. Eu não tenho jeito. Eu não tenho salvação. Isso traz o que em você? Condenação. E logo você pensa que Deus está irado comigo. E se Deus está irado comigo, eu vou para o mundo. Eu vou continuar fazendo o que é errado.
eu vou continuar pensando que é errado e eu vou começar a planejar a minha vida do jeito que eu bem entender que é melhor para mim. Ou seja, o que mais acontece? É que tem muitos filhos de Deus que estão lá fora, que não conhecem a verdade que o salário do pecado foi pago. E aquele que deveria morrer, seríamos nós, não morremos. Outro morreu no lugar. Está entendendo então que a lei, ela traz uma condenação à sua vida? Consegue entender, Rian? A lei traz uma condenação na sua vida. Mas a lei, ela é como essa luz. Ela amplifica e mostra detalhadamente quem você é. Essa é a sua condição. Esse aqui é quem você é. E o seu salário, você vai receber a morte. A lei, ela mostra quem você é. Quem você é? Sou um pecador. Meu coração é frio, meu coração é insensível. Estou distante de Deus. Sabe? Áreas da minha vida, o meu casamento não está bom. Não tenho sido um bom marido, não tenho sido uma boa esposa, não tenho sido um bom filho. Não tenho um coração duro. É como se tivesse escamas, eu não consigo quebrar ele. Eu sou chamado para oração, mas eu fico indiferente às palavras. Eu fico indiferente ao chamado. Ou seja, esse sou eu, com um coração duro. Sou um coração incrédulo. Eu sou alguém nervoso. Sou alguém apático. Eu sou alguém que estou aqui, mas lá fora eu fico xingando. Fico falando besteira. Falando putaria. Falando tudo aquilo que não convém. Mas eu chego aqui e eu coloco uma maquiagem. Porque essa maquiagem é quem eu queria ser. Você entende que a maquiagem é o que você queria ser? Não é porque você quer mostrar uma coisa para as pessoas. A maquiagem é realmente quem você queria ser. E a lei, a religião, a prática de botar uma maquiagem, ela só transforma de fora para dentro. Perdão, ela só transforma de fora para fora, não para dentro. Ela não transforma você para dentro. Então a maquiagem, ela mostra para você o que você queria ser, mas ela não muda o seu interior. Ela não trata diretamente com quem você é, com a natureza que está dentro de você. Ricardo, eu nasci de novo, eu tenho dificuldade, será que é algo ainda que eu preciso ser tratado? Sim. O novo nascimento é instantâneo, você nasceu de novo. Mas tem áreas da nossa vida que você precisa falar assim, Senhor, eu tenho dificuldade nessa área. Tenho dificuldade nessa parte aqui, ó. É uma parte de sensualidade, é uma parte de querer ficar mostrando a parte do meu corpo. Eu tenho dificuldade nisso aqui. Essa parte, você consegue perceber que é uma porta que abriu e hoje você não consegue fechar? Então, quais são as portas que estão abertas que você não consegue fechar? Quais são situações do seu coração, como leproso, você não consegue mudar? Porque a lepra não tinha cura. Não tinha cura. Ou seja, à medida que você cometeu aquele pecado, acabou. Começou a consumir o seu corpo, acabou. Era agora esperar a morte, condenado, sentenciado à morte. Agora imagine o desespero daqueles que não encontram salvação. Porém, entretanto, o leproso, ele escutou o evangelho. E adivinha quem pregou o evangelho para ele? O próprio Senhor Jesus. Lá em Mateus 8, não precisa abrir, mas a primeira coisa que aconteceu foi, teve o sermão do monte, Jesus desce do monte e está lá o leproso. Então o primeiro passo da cura do leproso foi despertar a sua fé. Despertar a sua fé. Então ele suportou essa doença por muitos anos, e a evolução da lepra ela foi acontecendo progressivamente, mas o seu sofrimento durou até que ele ouviu falar de Jesus. Ele ouviu falar de Jesus. E ao ouvir as palavras vindas diretamente de Jesus no Sermão da Montanha, o coração do leproso se encheu e igualmente vive fé. Ou seja, ele creu. Por isso que Paulo fala lá em Romanos 10:17, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir o quê? A palavra de Deus, a palavra de Cristo. Ou seja, qual a esperança hoje que nós temos?
transformar o nosso coração e fechar essas portas que foram abertas? Qual é a sua esperança hoje? Jesus. Ele é a salvação. Ele pode mudar a sua vida. Ou seja, o leproso que não tinha cura, porque você sabe que o leproso está sentenciado à morte, ou seja, é um morto-vivo. É um morto-vivo. É alguém que as pessoas falam, isso aí vai morrer, sentenciado. Isso aí daqui a pouco morre. É um morto-vivo. Mas a esperança dele se renovou quando ele ouviu falar de Jesus. Ele ouviu falar de Jesus, ele escutou Jesus falando. E aqui é interessante que o termo ouvir, ele vem do significado de acreditar e obedecer. Ou seja, ele acreditou. Jesus é a minha salvação. Ele acreditou em Jesus e ele acreditou que Jesus tinha poder para curá-lo. Falou, Jesus é a minha única salvação. Ele tem poder para me curar. Amém? Então vou pegar aqui. Então, o que aconteceu? O primeiro passo, ele deu um passo em direção ao Senhor. Jesus desce do monte, ele se aproxima de Jesus. Ele se aproxima de Jesus. Ele se achega a Jesus. Agora, não tem idade, não tem tamanho, não tem condição financeira que possa impedir de se aproximar de Jesus. Se você entende que a sua vida não está do jeito que você queria, se você entende que tem coisas na sua vida que não foram tratadas, a sua idade, a sua condição não te impede de chegar a Jesus, porque Jesus abriu o caminho. Ele abriu o caminho para que você pudesse se aproximar dele. Ou seja, esse passo que ele deu foi uma busca voluntária por Jesus. Aquele homem tinha tudo para ficar lamentando. Você pode ficar aí também se lamentando. Tenho muita dificuldade. Não tenho tempo. Você pode ficar se lamentando, eu não tenho força. Você pode ficar se lamentando, falar que você não tem. Sabe, uma coisa que o diabo vai falar para você é que você não tem sabedoria. Ele sempre vai querer falar que você é burro. Ele sempre vai querer falar que você não tem capacidade intelectual para compreender o que Deus tem para falar para você. Ele nunca vai falar que você não tem a mesma capacidade de que um outro homem que você possa olhar e admirar. Como um homem de Deus, como uma mulher de Deus. O diabo sempre vai querer te diminuir. Deus não. Ou seja, você pode ficar se lamentando, se diminuindo, ou você pode acreditar, se aproximar de Jesus. Está entendendo? Agora, o que está te pedindo? Olha para as suas mãos aí. Tem alguma corda te segurando nas suas mãos? Tem alguma cadeia aí na sua? Está aqui, ó, na mente. O diabo prende a sua mente. Ele não coloca você numa gaiola. Quando é feito o convite, quem impede você de ir à frente, se arrepender? Você está colado na cadeira? Quem que impede você de dobrar o seu joelho? Alguém te impede? Aqui te impede. Você pensa, a vergonha, vou passar. Somente quem entendeu a sua condição de leproso não aceita mais viver desse jeito. Somente aquele que entendeu que tipo de vida está vivendo e que ele fica constrangido e com vergonha. Imagina, o leproso andando pela cidade à vergonha. Ele anda pela cidade, as pessoas apedrejam ele, acusam ele, cospem nele, tratam ele pior que um cachorro. Os cachorros lembem a ferida do leproso. Hoje, qual é a sua condição? É como se você estivesse deitado numa cama e você sendo lambido. Essa é a condição. Ricardo, sou cristão. Falar, a dracma foi perdida dentro de casa. Tem gente que está dentro da igreja e está perdido. Vou falar, o diabo lá no mundo já está perdido. Mas o diabo vai atacar exatamente você para te diminuir. Porque se você não entendeu que tem áreas da sua vida que precisam de um arrependimento, você nunca vai se posicionar como um homem de Deus, como uma mulher de Deus. Ou seja, o diabo
está triunfando sobre a sua vida. E o pior é que quando você entende a sua condição, e você entende o que está impedindo você de crescer, e mesmo assim você não quer se arrepender, ou você só fica se lamentando, é como se você falasse que Deus não tem poder sobre a sua vida. Jesus não é suficiente. O leproso, muito pelo contrário, ele escutou a palavra de Jesus e falou: Ele pode me curar. Tanto é que a primeira condição que ele faz é dar um passo de fé. Ele crê na palavra e ele se aproxima de Jesus. Ele se aproxima. Então é perfeitamente normal que as pessoas, na dificuldade, elas ficam questionando. É normal. Estou passando por dificuldade. Eu tenho questionamentos a respeito. É normal que você tenha, na sua idade, você tenha questionamentos. Nessa idade, a gente não sabe nem para onde a gente vai, o que a gente vai. Tem questionamentos, casamento, tem questionamentos como, qual é meu futuro? Tem projetos, esses projetos são de Deus, não é de Deus? Eu não consigo discernir se isso é de Deus. Você tem questionamentos. Eu não tenho tempo suficiente. Será que eu consigo me envolver nisso aqui? Será que eu não consigo? Você fica com questionamento. Aí você nem vai, nem fica. Aí você fica com esse questionamento. É normal. É normal. Mas você não pode ficar se lamentando. Você não pode ficar mais se lamentando. O tempo da lamentação acabou. É um tempo de arrependimento. A lamentação, ela vem por uma perca. Quando você perde alguém querido, é um tempo de uma perca, é um tempo, você perdeu alguém. O tempo da marca que você sofreu ali, você lamenta. Você lamenta. Mas da mesma forma que essa marca no meu joelho aconteceu, ela cicatrizou. E eu continuo andando. Graças a Deus que eu continuo andando mesmo, porque eu quase perdi minha perna. Você está entendendo? Então, assim, o leproso ele não ficou se lamentando, mas ele tomou iniciativa. Ele partiu para o encontro com Deus. Ele falou: olha, esse aqui sou eu. Eu não quero mais participar disso, eu não quero mais ser isso. Essa aqui é a minha mentalidade. A minha mentalidade é depravada, a minha mentalidade é corrompida, é prostituta. Eu não quero mais viver isso. Olha, esse aqui sou eu. Esse aqui sou eu. Então, o leproso, quando ele se aproxima de Jesus, o que ele faz? Lá em Mateus 8,2 diz: E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. Então, Mateus, Marcos e Lucas falam exatamente a respeito do leproso. E eles são unânimes em registrar que o homem acometido de lepra se aproximou de Jesus e curvou-se. Vou falar para você, sabe qual é a maior dificuldade de um homem? Vou falar homem, mulher não tem tanta dificuldade não. Mas sabe qual é a maior dificuldade do homem? Se curvar. A maior dificuldade do homem é se curvar. É literalmente dobrar o joelho. E falar: eu preciso de ajuda. Eu preciso de socorro. A maior dificuldade do homem, ele entende que Jesus é a salvação, mas ele não consegue se aproximar e falar: não tenho mais socorro. Procurei um homem, coisas religiosas, mas eu sei que a salvação só vem do Senhor. Você está entendendo que a maior dificuldade vem no homem? Eu falo que é a maioria dos homens, mas tem mulher também que tem dificuldade. Eu falo como dobrar o joelho porque eu tinha muita dificuldade de chegar e dobrar meu joelho. Por que eu tenho que adorar? Por que eu tenho que me dobrar? Ou me diminuir? Quando nós entendemos a nossa condição e que nós estamos vivendo, nós tomamos uma decisão: eu não quero morrer. Eu não quero perder meu casamento. Eu não quero perder a minha vida. Eu não quero perder o propósito de Deus para mim. Você entende? Quais são os propósitos de Deus para você? Você entende que há um propósito, uma vida para você? Você quer perder isso? Você quer perder isso? Deus quer tratar áreas da sua vida. Deus quer tratar com você como homem, como mulher. Não te mentir. Mas, ou seja, a consequência da nossa vida hoje é muito pelas nossas escolhas. É as nossas escolhas. Se o seu coração é duro, é porque você escolheu ser duro. A vida te tornou duro também. Muita luta. Foi muito passado para trás.
muita rejeição. As pessoas te desprezavam. O que isso traz? Um coração duro. Como é que eu vou me aproximar de Deus? Eu sou duro. A vida me tornou assim. E você não aceita que ninguém fale na sua vida. Mas ele, quando ele entendeu que aquilo o sentenciava à morte, o que ele fez? Se aproximou, curvou. Ou seja, ele se prostrou diante de Jesus. Dobra. Ele se dobra. Foi Jesus que deu maldição para ele? Foi Deus que mandou tanta maldição para que depois ele corresse até Jesus e se curvasse? Não. Jesus, ele veio para trazer paz, para trazer cura, para salvar o perdido. Ele não veio para amaldiçoar o perdido. A lei fala e condena. Jesus cumpriu a lei. Se você receber, você é salvo. Eu já sou salvo. Vou falar, salva onde? Agora salva onde na sua vida? A transformação, ela é contínua também. E tem áreas da sua vida, alma, vontade e emoções que precisam ser tratados. Alguém emocional demais, ou sem emoção. Eu percebo que eu não sensibilizar e ter compaixão. É alguém racional demais. Sabe, alguém que quer analisar todas as coisas e não crê no que está escrito. Ele creu. Jesus é a minha salvação. Ele creu e se curvou. Agora me fala, em sã consciência, alguém que é racional, vai crer? A orelha do cara está caindo. A orelha do cara está caindo, o nariz do cara está caindo. A carne já foi toda consumida, dá para ver o osso. Você vai acreditar de forma racional que aquele membro vai ser restituído à carne? Falar, para quem está no vale da morte, ele começa a ver as coisas de forma diferente. Ele começa a dar valor, perceber o tanto de coisa preciosa que ele abriu mão. Aí ele começa a perceber que ele era rico, ele era feliz. E aí ele começa, isso quando ele tinha Deus. Ele começa a perceber que aquilo que o mundo ofereceu foi simplesmente morte para ele. Porque a consequência disso é uma vida mundana. É uma vida mundana. É uma vida onde os amigos me levam para o mundo. É uma vida onde os meus amigos sempre me trazem confusão para a minha vida. Ou seja, aparentemente no começo é bom, mas é uma porta que abre outra porta. Amém? Os irmãos estão com sono? Percebo que alguns fecham os olhos. Então, lá em Mateus 8, diz o seguinte, Mateus 8:2, se quiseres, pode tornar-me limpo. É um aparente contressenso aqui, nesse caso. Nem mesmo pela cura ele pediu. E essa aqui é uma chave maravilhosa. Eu queria que você percebesse ela. O leproso, ele não pediu pela cura. Ele falou, quero ser curado. Ele falou ao contrário, ele falou, quero ser limpo. Eu quero ser limpo. Agora, qual a diferença de ser curado para ser limpo? É que como ele é judeu, a palavra limpo aqui em hebraico significa tahor. E ela tem uma ligação muito forte com pureza, limpeza. Porque ele entende que não é o fruto que precisa ser limpo, mas sim a natureza. O espírito precisa ser limpo. Ou seja, você quer mudar algo na sua vida? Você não tem que tratar com o pecado. Você tem que tratar com a raiz do pecado. Aonde foi plantada a semente. Você tem que arrancar aquilo. Ele entende, o leproso nesse contexto aqui, ele entende que a consequência da lepra é fruto de uma vida pecaminosa, de um prazer ao pecado. Ou seja, ele entende que o prazer específico nesse pecado trouxe uma consequência de uma lepra. Ele poderia falar, eu quero ser curado. Ele foi curado, mas o prazer pelo pecado não foi tratado. Você entende? Que você não tem que tratar com o pecado em si, você tem que tratar com o prazer que você tem pela prática do pecado. Eu gosto de pornografia, eu gosto de masturbação, é gay, é lésbica, é ladrão, assassino. Ou seja, tem prazer no pecado. Você não tem que tratar com o pecado. Agora eu parei de roubar, mas a minha natureza não mudou de novo, o que adianta?
Logo, o prazer continua. Aí você fica, é muito difícil vencer o pecado, porque eu continuo sentindo prazer nesse pecado. Então por que eu parei, mas eu sinto prazer? É porque você só queria a aparência, só queria tirar os frutos. É como um pé de manga. Tem um pé de manga e é tempo de chuva, aquelas manguinhas chega a estar amarelinha. Aí você fala, tudo pecado. Tudo pecado. Aí você fala, eu tô cheio de pecado. Vou tratar o meu pecado. Aí você vai no pé de manga e arranca todas as mangas. No próximo ano, vai dar mais manga. Ou seja, mais pecado. Se você não tratar a natureza da árvore, não muda. O que Jesus fez? Ele colocou a nova natureza em você. Jesus habita em você, o próprio Espírito habita em você. Agora você precisa reconhecer que a área da sua vida é aquele pecado de estimação. Não vou parar. Você tem que entender que isso é que está abrindo uma porta para você, de uma consequência de algo pior para você lá na frente ou agora. Você entende? Então o leproso ele entendeu, ele falou: olha, eu quero ser limpo. Eu quero tratar com a natureza do meu pecado. Eu estou arrependido. O meu pecado é consequência de uma vida pecaminosa. A lepra em si é só a consequência. Você entende que é só a consequência? É só a consequência. É só o fruto de um coração perverso, de uma mente perversa, de um coração incrédulo. Ou seja, precisa tratar diretamente com o que você ama, com o que você acha que é normal. E você está pensando que isso não tem nenhum sentido no quesito de vai trazer algo pior, mas é isso que abre as portas para o fruto, que vai gerar o fruto. Você precisa tratar com a natureza do seu pecado. Você precisa tratar diretamente com a raiz. Você precisa reconhecer, como o leproso entendeu. Ele falou, olha, eu quero ser limpo. Então ele entendia que era a prática. A prática do pecado, o amor por esse pecado, gerou a consequência da lepra. Então, certamente, esse era o sentimento que aquele homem carregava dentro de si. Ele falou, Senhor, eu sou um pecador. Eu reconheço, eu sou um pecador. Ele se curva e fala, eu quero ser limpo. Se quiseres, pode me limpar. Ou seja, ele não pediu para ser curado da lepra. Ele reconheceu que a condição dele era fruto de uma vida pecaminosa. Qual é o fruto que você está vivendo? E por quê? Você está entendendo? Você não tem o pecado, você pode tratar? Pode. Mas se você não tratar diretamente na raiz, se você não reconhecer, o homem conhecia um rapaz, a gente está fazendo um evento point lá em Planaltina. Perdeu o casamento dele e a gente conversando, aí começou a orar por ele. Aí eu fui orar por ele e falei, olha, percebo que o seu orgulho é o seu pior, tem trago muita dificuldade no relacionamento com a sua ex-esposa e na criação da sua filha. Você foi alguém muito orgulhoso. Aí ele falou, é verdade. Foi muito orgulhoso. A mulher era professora, ele trabalhava com o irmão, ela ganhava mais que ele. O orgulho do homem ter menos trouxe uma certa dificuldade no casamento que abriu outras consequências no casamento dele. Aí ele falou, eu preciso tratar com o meu... Ou seja, a briga com a esposa não era porque a esposa era ruim e o casamento dele estava no inferno. Era simplesmente porque ele era orgulhoso e não era grato porque a esposa ganhava mais. Tá entendendo? Então assim, a vida dele ficou tão ruim, que era orgulhoso. E aí, consequentemente, a gente sempre, quando é orgulhoso, a gente sempre coloca a culpa no outro. É porque o meu casamento é ruim, é porque ela é ruim, mas eu sou orgulhoso. Eu sou orgulhoso, eu não deixo, eu nem me envolvo e nem deixo ela se envolver. Mas qual é o fruto? O que está por trás? É a dureza do coração. Eu sou duro de coração. Eu sou incrédulo, eu não acredito em tudo. E aí você pensa que a briga é porque a sua esposa é ruim, o seu marido é ruim, mas é simplesmente porque você é cheio de si, ego. Cheio de ego. É inflamado.
Está entendendo? Então você tem que tratar com a raiz. Por isso que eu estou falando que nós precisamos tratar diretamente com o eu, não com o pecado. Porque se você tratar com o seu ego, com o seu coração duro, com a sua incredulidade, você vai com a sua pornografia, você vai entender que o seu casamento não vai passar problema. Se passar problema, vai ser fácil de resolver. Consegue perceber isso? Então, o leproso, ele percebeu: eu quero ser limpo. Eu quero que você trate o meu interior. Lá em Lucas 5,32, Jesus diz, né? Eu não vim chamar justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Ou seja, pecadores ao arrependimento. Eu não vim chamar os pecadores para tratar com o pecado. Eu vim chamar você para se arrepender. Você está distante por causa do seu pecado, por causa do seu coração. É esse o motivo da tua distância. É esse realmente, Jesus fala, eu vim trazer arrependimento, chamar os pecadores ao arrependimento. Porque Jesus, quando ele chega, ele não julga condenando você ao inferno. Mas a luz dele, a palavra dele traz revelação de como nós somos realmente. Quem eu sou diante de Jesus? Você pode, alguns ficam irados. Outros falam, eu preciso de salvação. Eu preciso de salvação. Eu não quero ser esse homem que eu sou. Eu não quero ser essa mulher que eu sou. Eu preciso de salvação. Quantos precisam? Realmente necessitam. Jesus diz lá em Salmo 51:17, a palavra de Deus diz, Salmo 51:17, um coração quebrantado e contrito não despreza Deus. Não desprezarás, ó Deus. Ou seja, ele chegou contrito, coração quebrantado, cansado de sofrer. Estou cansado de padecer diante disso. Cansado, minha mente não tem paz. Minha vida é uma tribulação. Cansado. Presta atenção. Se você pensar que essa palavra é para alguém que não veio, essa palavra não é para alguém que não veio, essa palavra é para nós que estamos aqui. Para nós. Então Jesus, ele não pode desprezar aquele pedido. Por quê? Porque o pai não despreza o clamor, o coração contrito do filho. Uma vez, eu estava corrigindo meu filho, o João, né? E as pernas dele aqui assim na minha assim. Segurei a mão dele. A bunda dele, né? Aí ele olhou para mim, com o olho cheio de lágrimas, e falou, pai! Foi o meu coração. Falei, eu não vou parei de bater na mesma hora. Porque ele estava desesperado porque ele não queria apanhar. Mas eu nunca vi alguém demonstrar tanta, sabe, nem arrependimento. Ele ficou arrependido mesmo, ele gritou, pai, depois ele... Mas naquele momento que ele gritou e olhou para mim chorando, eu vi no olho dele arrependimento. Parei na mesa. Deus percebe como você está. Deus percebe. Deus não... Outra, não é Deus que... Eu estou falando que eu corrigi meu filho, mas Deus não está te corrigindo. Falando que é como se você tivesse amarrado. Você mesmo deixou ser amarrado por essa situação. Aí você olha para Deus e fala... Meu filho falou, pai... Grita, pedindo socorro. Então, quais foram os passos do leproso? Lembra os passos do leproso? Não lembra. Ele ouviu o evangelho, a pregação. Ele deu um passo em direção a Deus. Ele adorou. Ele adorou o mestre. Vamos para a palavra adorou agora. Perdão. Aí fala o seguinte.
Jesus, movido de grande compaixão, lá em Mateus 1:41. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão, tocou-lhe e disse: quero ser limpo. Ou seja, ele fala: Senhor, se quiseres, pode me limpar. Jesus compadeceu. Ele se compadeceu e falou: quero ser limpo. Perceba que Jesus não disse: seja curado. Ele fala: seja limpo. Porque o que foi que ele pediu? Ele pediu para ser curado ou para ser limpo? Para ser limpo. Pediu para ser limpo e Jesus reconheceu. Com compaixão e falou: quero, seja limpo. Jesus atende exatamente o pedido dele, purificando o leproso. Qual é a consequência disso? Qual foi a consequência de tratar diretamente com a natureza pecaminosa? Salvação. Salvação. Sabe o que aconteceu com a lepra? Poderia ser tratado diretamente a lepra? Poderia. Mas quem já ouviu a passagem que Jesus cura 10 pessoas, só volta um? Por quê? Porque tratar simplesmente, curar simplesmente, dar vista aos cegos, tratar com 10 leprosos e só curar a carne, não trata o coração. Tem que limpar. Por isso que Jesus fala que quando a casa é limpa, você trata por dentro, essa casa precisa ser limpa. O diabo também percebe, ele volta com mais 7 piores. Por quê? Porque não houve salvação, só houve limpeza. A limpeza aqui é uma salvação, é um arrependimento. Ou seja, eu preciso me arrepender. Eu preciso me arrepender. Então ele traz a cura. Isso não só ocorre com esse leproso, mas ocorre com o paralítico de Cafarnaum, de Betesda e a mulher de Canaã, a mulher do fluxo de sangue. Ela foi curada por dentro. Consequentemente, ela creu. Primeiro, ela creu. Ela tomou uma decisão. Então, você consegue... Outra coisa que é importante a gente perceber, que é você precisa persistir. Você precisa persistir. Você precisa persistir. Você precisa, sabe, se colocar diante de Deus. Falar: eu não quero mais ser. Então, o que é mais fácil dizer? Os teus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? E para que todos soubessem que Jesus é aquele que perdoa os pecados da humanidade, o pedido de perdão foi respondido também com a cura, restabelecendo o homem ao convívio social, lá em Lucas 5:23. Está entendendo? Que você precisa de ser limpo. Isso vai trazer uma nova realidade de vida. Isso vai trazer sentido à sua vida. Vai trazer com que você comece a se socializar com o povo. Vai abrir para você uma maturidade. Isso vai trazer para você uma estabilidade, uma segurança. As pessoas vão começar a perceber na sua vida. Você mesmo percebe que nada mudou em você. Mas as pessoas conseguem perceber porque elas não sentem mais o cheiro da lepra, da carne podre. Quantos já passaram por isso? Falam: nossa, eu não sei o que mudou em você, mas eu percebo que você mudou. Mas é porque transmite. Pecado transmite uma aparência. Pecado transmite um comportamento. Pecado muda até a aparência da pessoa. Alguém que foi limpo é cheio de esperança, expectativa. E aí é o interessante. Este homem, ex-leproso, ele não se esqueceu de Deus e o que Jesus tinha feito. Vamos ler lá em Mateus 1:45, 44. Mateus 1:44. Mateus 1:44. Marcos. Ele disse: olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote, oferece pela purificação o que Moisés determinou para servir testemunho ao povo. Então o que Jesus falou? Olha, vai lá, oferece o que tem que ser oferecido à lei de Moisés. Nada para ninguém,
Mas no 45, o que ele fez? Mas tendo ele saído, entrou a propagar muitas coisas e a divulgar a notícia. E pondo de não mais, ao ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia em lugares ermos, em toda parte vinha ter com ele. Ou seja, o seu testemunho, sua transformação, vai fazer que as pessoas busquem o Senhor Jesus porque estão cansadas de ser doentes. Você está entendendo que a sua salvação é uma porta para a salvação para outras pessoas? A transformação que ocorre na sua vida vai propagar o Evangelho ao ponto das pessoas procurarem saber quem é Jesus. Porque se esse leproso pode ser purificado, eu também sou leproso, eu também quero ser purificado. Ao ponto da Jesus não podia nem entrar e nem sair da cidade. A equipe de louvor pode vir aqui para cima. Jesus não podia entrar e nem sair da cidade. Esse é o testemunho de alguém que nasceu de novo. Esse é o testemunho de alguém que teve a natureza transformada. Vamos ficar de pé? A equipe de louvor pode ir. Então, o que está na sua vida que precisa ser limpo? Sabe, você quer honrar a Deus. Eu entendo que você quer honrar a Deus, que você quer seguir uma vida correta, coerente, santa, mas você tem dificuldade, porque você pensa que você não é capaz. Você entende que a sua vida não é aquilo que você queria viver. O que tem impedido você? Quais são as marcas de uma vida desregrada, de uma vida mundana que tem impedido você de avançar? Amém? Coloca a mão no seu coração. Feche os seus olhos. Começa a falar, Senhor, eu percebo. Esse sou quem sou. Essa pessoa que eu sou, distante do Senhor, frio. Eu percebo, Senhor Jesus, que o meu coração está seco. Eu percebo que as escolhas que eu tenho feito têm trazido intriga na minha casa, têm trazido intriga na minha família. Eu percebo que não é o fruto, mas é o meu coração que é mundano. É o meu coração que precisa se converter. É a minha natureza que precisa mudar. Eu preciso ser uma nova pessoa. Eu reconheço que só o Senhor é Jesus. Começa a falar com o Senhor. Começa a falar com Ele. Só você e Deus. Faça como o leproso. Se prostre diante do Senhor. Reconheça o seu pecado. Se prostre, não fique indiferente. Perceba o Espírito Santo falando com você nessa tarde. O que o Senhor Jesus tem falado com você? Se você, com seus olhos fechados, se você entende que tem áreas da sua vida que precisam ser tratadas, limpa. Levante sua mão onde você está. Levante sua mão onde você está. Se você reconhece que tem áreas da sua vida que precisam ser limpas. Se você quer nascer em áreas da sua vida. Se você quer mudar a natureza de um coração velho. Senhor, sacia minha sede. Começa a confessar. Não fique indiferente. Não fique indiferente. Não fique indiferente. Trate o seu pecado. Trate a natureza. Eu preciso ser salvo. Eu preciso ser limpo. Levante sua mão. Mas a fonte do Senhor. Olha para mim, irmãos. Jesus, Ele quer salvar. Ele quer salvar.
Quem quer ser salvo? Tem áreas da sua vida que precisa ser salvo, que precisa ser transformada? Tem áreas da sua vida que precisa de salvação, que precisa de graça? Tem áreas da sua vida que precisa ser regada pelo Espírito? Tem ou não tem? Se tem ou não tem? Você quer ser transformado? Você quer realmente ser limpo? Então não fique indiferente. Se você... Eu estou falando para vocês que Jesus quer salvar você, quer mudar, quer tratar exatamente com isso e te dar paz. Ele não quer trazer peso para você, ele não quer trazer condenação, ele quer tirar o pecado, ele quer tratar com a raiz do pecado. Não é para te humilhar. Vocês conseguem perceber isso? Se você consegue perceber, feche seus olhos. Levante a sua mão aquele que quer ser salvo. Levante a sua mão aquele que precisa ser salvo. Levante sua mão. Assim, Senhor, esse sou eu. Os líderes podem orar pelos irmãos que estão levantando a mão. Levante sua mão. Não fique indiferente, é como um pedido de socorro. É como pedir socorro, tem ali atrás também. Começa a orar. Começa a falar, esse sou eu. Eu preciso. Deixa ele passar aí. Fala, Senhor, eu tenho pecado nisso. Essa natureza que eu tenho vivido, essa indiferença. Eu tenho sido alguém arrogante. Eu tenho sido alguém incrédulo. Eu não fui tratado pelo meu pecado como eu deveria ser tratado. Ora com intensidade. Ora com intensidade. Fala, Senhor, eu preciso ser limpo. Se proste diante do Senhor se eu preciso. Olha, eu preciso ser limpo. Eu preciso ser limpo. Abra sua boca. Reconheça. Se você nunca aceitou o Senhor Jesus, fala, eu quero essa salvação. Eu quero receber o Senhor Jesus. De águas vivas, aleluia. Reconheça. Fala, Senhor, eu reconheço, eu preciso ser limpo. Eu quero ser limpo. Eu quero ser limpo. Eu quero a paz. Eu quero a sua paz. Eu quero o seu refrigério. Eu quero ser curado. Eu não quero ser arrogante e diferente. eu quero fluir em tuas águas. Começa a declarar. Eu quero beber da tua fonte. Levante o louvor, levante o clamor. Fonte de águas vivas. É da fonte. Eu quero beber, Senhor. Eu quero beber. Levante a voz, igreja. Do teu rio, Senhor. Sacia minha sede. Lava o meu interior. Me purifica, me limpa. Eu quero, Senhor Jesus. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Teve alguém aqui? No caso, temos o Rian como visitante. Rian, você já confessou o Senhor Jesus? Amém. Amém. Tudo depende de você. Porque Jesus já fez tudo. Agora é o seu passo de fé. Jesus está aqui. Ele fala que Ele está à porta. Agora basta você abrir a porta da sua casa. Aí Ele vai te dar uma veste nova. Ele vai te dar. Porque as vestes que você teceu pensando que era boa, não são boas. É a veste que Ele te dá. É a roupa que Ele te veste.
É o que vem do Senhor que é bom. É a sua justiça, é a sua graça, é o seu amor. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Vamos finalizar com esse louvor mais uma vez. Quero Amém. beber. E que você seja intenso no louvor. Levante sua voz. O teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Receba. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Mais uma vez, eu quero beber. Eu quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Põe a mão no seu coração. Põe a mão no seu coração, feche seus olhos. Pai, nós te agradecemos pela sua Obrigado vida. por ser essa fonte, obrigado por ser Te essa agradecemos água, pelo seu Espírito. rio de água viva, que Te lava o meu agradecemos pela